Virando a página, vamos falar de saúde mais uma vez no programa. O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez é hoje, dia 10 de novembro. De acordo com dados do IBGE, divulgados em 2020, mais de 10 milhões de pessoas têm algum problema relacionado à surdez, ou seja, 5% da população é surda, isso no Brasil. Entre elas, 2,7 milhões não ouvem nada. Nós estamos conectados com a médica otorrinolaringologista, a Anne Rosso, evangelista, que está aqui conosco. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Gi. É um prazer estar novamente com você. Eu estava lendo sobre isso, sobre surdez, achei os dados alarmantes, doutora. Realmente são dados alarmantes. Cada vez mais a população está tendo uma expectativa de vida maior e, com isso, aumenta o risco das perdas auditivas, né? Além de alguns outros fatores, tipo diabetes, hipertensão, enfim, também colaborarem. Bom, mas vamos lá. O uso das tecnologias contribui para o aumento de casos de surdez, doutora? Se for de maneira abusiva, sim. Se, por exemplo, a gente usar fones de ouvido durante muito tempo com volumes muito altos, sim, pode causar tanta perda auditiva quanto um trabalhador de metalúrgica, de chão de fábrica, que trabalha com grandes ruídos. No caso dos trabalhadores, existe toda a legislação, a própria empresa tem que fazer isso. Agora, no caso, por exemplo, eu queria só destacar aí aos pais que têm filhos que jogam com fone de ouvido, ou assistem tudo com fone de ouvido, o que é, digamos assim, abusivo. Eu queria até que você estipulasse se existe algum parâmetro para os pais perceberem. Existe. A gente tem o parâmetro, a gente pode fazer uma correlação aí com a perda auditiva induzida pelo ruído, né? Que eu preciso ter 80 decibéis, que dá mais ou menos assim o barulho de um liquidificador. Durante 8 horas por dia, pelo menos 5 anos. Então, assim, não é tão fácil assim fazer uma perda auditiva induzida pelo ruído. Mas eu acho que mais ou menos dá para focar nisso, assim. O volume tem que estar mais baixo do que um liquidificador. Lá em casa eu fico com meus filhos atrás do menos risquinho na televisão. Gente, tem que cuidar, senão essa criançada de hoje, ela já nasce querendo o mundo barulhento demais. Aqui, ó, agora, quais os sinais de que a audição pode estar afetada, doutora? Um sinal bem precoce são os zumbidos. A principal causa de zumbido são perdas auditivas. Então, é um sinal bem precoce. Às vezes, ouvir, mas não entender as palavras também é um sinal de perda auditiva. Não só não estar escutando nenhum som. Agora, as principais causas da surdez permanente, quais são? A genética, né? Geralmente, os pacientes que têm perda auditiva têm uma genética que favorecem, que são as perdas neurosensoriais. Seguido por traumas auditivos, medicações que podem ser ototóxicas e quem trabalha com ruído mesmo, perda auditiva induzida por ruído. Agora, Anne, a surdez é sempre irreversível? Existem graus, problemas que podem ser resolvidos com algum tipo de tratamento? Sim. Existem vários tipos de perda auditiva. Eu posso ter perdas auditivas permanentes e irreversíveis. Cada caso a gente tem que ver cada paciente, mas sim, existem perdas auditivas, por exemplo, cera. Cera é uma causa de perda auditiva totalmente reversível. Falando em cera, é importante agora que a gente sempre ouve falar, minha mãe falava, enfim, mas já que a gente está com a doutora aqui, vamos perguntar, né? Que limpar o ouvido, né? Deve ser limpado, né? Aqui a orelha, sei lá, que essa parte aqui com cotonete, deve limpar todo dia para tirar essa cera? Ou a cera dizem que protege? Como é que é essa relação da cera, a importância da cera para o nosso corpo? Ela é importante até uma certa quantidade. É ideal a gente lavar, né, limpar a orelha externa e o conduto auditivo externo até onde a gente alcança com uma toalhinha, assim, alguma coisa, uma toalha de banho. Introduzir objetos dentro do ouvido não é recomendado. Porque se você tiver muita cera, na maioria das vezes você não vai conseguir retirar. Você vai só empurrar
mais para próximo do tímpano, causar algum trauma, pode causar uma otite externa. Então, assim, se você está percebendo que está com muita cera, que não está ouvindo direito, é interessante procurar um profissional para dar uma avaliada. Gente, tem mesmo, né? Eu já ouvi relatos, assim, do pessoal ter que fazer um tipo de limpeza, de sair muita coisa, que às vezes não fazia higienização direito, né? A partir de que idade deve-se procurar um otorrino, até para, enfim, alguma prevenção, doutora? Acho importante a gente destacar também aqui. Sim. Em relação à cera, qualquer um pode ter cera, desde nenês, lactentes menores de 2 anos, isso até idosos. A cera está muito relacionada à produção de cada pessoa. São as glândulas sebáceas que produzem a cera. Então, como tem pessoas que vão suar mais, que vão ter a pele mais oleosa, tem pessoas que vão produzir mais cera. E essas pessoas vão ter que procurar atendimento mais frequente. Para os pacientes que, de repente, nunca consultaram um otorrino, têm o interesse de avaliar a audição, acho que a partir dos 50 anos, fazer uma consulta, uma audiometria, para ter um acompanhamento, assim, né? Sempre muito importante, pessoal. Para finalizar, doutora, como se previne, então, quais os principais cuidados para evitar a surdez? Você já listou algum, mas resumindo rapidamente. Resumindo rapidamente, eu acho que uma coisa que está chegando no final de ano, é bom o pessoal ficar bem ligado, são os traumas, tá? Que são causas irreversíveis e geralmente motivos bobos, tipo, agora final de ano, fogos de artifício, rojão, esses barulhos muito altos, com uma intensidade sonora muito intensa de uma vez só, causam perdas auditivas irreversíveis. Então, cuidado com isso, ficar muito perto de caixa de som, em eventos, em festas, também pode ser prejudicial. E cuidado com os fones de ouvido durante muito tempo com som muito alto. Ótimas recomendações, a gente acabou não falando sobre isso, mas perfeito, doutora Anne Rosso, obrigada. Quero sempre você aqui dando essas dicas maravilhosas. Beijo no coração. Beijo. Beijo.